Seja bem-vindo ao primeiro episódio da segunda temporada do Ouse Saber Podcast, um projeto que começou há 3 meses atrás e tem mais de 1000 reproduções na plataforma de Spotify e centenas de seguidores. A gente agradece quem está acompanhando e contribuindo para a gente disseminar a filosofia. Então vamos para o episódio. Olá, bem-vindo ao Ouse Saber Podcast, uma iniciativa do curso de Filosofia da Universidade de Passo Fundo, construído e pensado pelo projeto de extensão Arqué, com o objetivo de popularizar e descomplicar o pensamento filosófico, por meio da discussão de temas de interesse geral. Nossos episódios são gravados nos estúdios da Faculdade de Artes e Comunicação no Campus 1 da Universidade de Passo Fundo. O programa funciona no seguinte formato: definiremos um tema específico para cada episódio e traremos convidados para nos ajudar na problematização. Eu sou o Tati Alzar. Eu sou o Andrei Lodea. Nesse episódio o tema será Amor. Muito bem, a gente está recebendo hoje o professor Francisco Fianco, professor do curso de Filosofia da área de Ética e Conhecimento e também do PPG em Letras da Universidade de Passo Fundo. Então, apaixonados normalmente declaram uns aos outros: eu te amo. Te quero. É mais brega. Na visão da filosofia, Chico, o que é esse sentimento que chamamos amor? O amor, apesar, como a gente comentava já antes, né? Apesar de fazer parte das nossas conversas do cotidiano e de ser o grande tema da maior parte das nossas produções culturais, seja música, seja pintura, seja poesia, enfim, ele ainda do ponto de vista da análise filosófica, tema pouco trabalhado, né? De forma séria, eu acho que o primeiro filósofo a falar do amor é o Schopenhauer, já no século XVIII. Obviamente, não numa visão romântica. A gente tem pressupostos sobre o amor na filosofia já sendo pensados, de alguma maneira, lá nos textos do Platão, em especial o Banquete. Que aquelas nossas concepções dos tipos de amor, né, das maneiras de amar, como eros, filia e ágape. Essas posturas diferentes sobre o amor, elas vão ficando na cultura, na nossa civilização, e a gente vai herdando essas concepções mesmo sem nunca ter parado para pensar sobre elas. E assim, a minha proposta é mostrar de que forma elas têm alguns problemas de concepção que terminam assim, por problematizar nossa relação afetiva nos dias de hoje, né? Uhum. Os psicanalistas que trabalham bastante com a ideia do amor, em forma de libido, né, como conceito, acham que a culpa é sempre da mãe, mas a gente, se for observar na filosofia, a culpa é do Platão. Nesse caso, Platão e a música sertaneja, né? Sem Platão não haveria música de corno, não haveria sofrência, não haveria nada. Por quê? Por quê? Né? Já me explico. Bom, o Platão entra com algumas ideias, né? O Platão, não especificamente o Platão, mas aquele monte de gente que participa dos diálogos, né, do Platão, sobre o amor, que então, como eu disse, vão nos influenciar e que a gente vai aceitar, né, passivamente e não vai refletir a respeito. A primeira ideia do amor como falta, do desejo como falta. Eros, né? Eros é o amor-desejo. Na explicação lá do Platão, é feita uma festa em homenagem ao nascimento da deusa da beleza Afrodite, e todo mundo é convidado, menos a deusa da miséria. A deusa da miséria chega depois, atrasada, fura a festa, encontra o deus do engenho adormecido, tem relação com ele, desse encontro nasce Eros, o desejo. Da mãe ele herda a insaciabilidade, né? Eros jamais está satisfeito, ele se satisfaz só para renascer no seu desejo logo em seguida. E do pai ele herda a engenhosidade. De outra maneira, o desejo sempre vai encontrar uma maneira de se satisfazer. Não adianta reprimir, não adianta abafar, ele vai sair, né? Já diz o ditado que água morra abaixo, fogo morra acima, ninguém segura. Enfim, isso é um problema, isso vai gerar um problema, que é o da concepção do amor como falta. Essa questão da incompletude ela vai ser reforçada por uma segunda concepção de amor que aparece também nesse texto do Banquete, que é o mito dos hermafroditas, que já aponta um pouco mais para a ideia do amor como filia.
o amor como afinidade de duas almas. O mito, tá também nesse texto do banquete, os seres humanos inicialmente foram feitos em pares, e aí esses pares eram perfeitos, eram completos e eram felizes, e pela sua felicidade eles pararam de homenagear os deuses, porque eles não precisavam homenagear os deuses, eles já estavam completos em si mesmos, contra o qual os deuses se revoltaram e dividiram os seres humanos em dois. Então, os seres humanos, nós ficamos sempre procurando essa outra metade que nos completaria, que nos tornaria perfeitos novamente, que nos restabeleceria essa sensação de totalidade. Aqueles humanos que eram unidos, duas partes masculinas, procurariam outra metade masculina. Aqueles que seriam duas partes femininas encontrariam na outra parte a feminina, e aqueles que eram masculino e feminino encontrariam nessa nossa maneira heteronormativa de pensar a coisa do amor. Dá para ter duas interpretações aí. Uma que os gregos lidavam completamente bem com a questão da homoafetividade e não viam problemática, ou a interpretação mais tradicional de que o amor entre duas almas, que é filia, que seria a amizade, ele dispensa o contato físico. E aí se ressalva ainda a ideia de uma heteronormatividade, dessa forma de amor corriqueira, né? Culturalmente assegurada. A terceira maneira de encarar o amor é o amor ágape, que me parece ser assim... veja, a complexidade do discutir amor é isso. Num termo, a gente está falando de milhares de coisas diferentes. E é óbvio que toda DR parte desse pressuposto, né? Tu tá falando de uma coisa e a outra pessoa tá falando de outra. E é por isso que as duas pessoas não se entendem. Ágape seria um processo que depois vai entrar no cristianismo, né? No grego helênico já, né? Koiné, com outro sentido. Mas originalmente seria um processo através do qual tu coloca o ser amado antes dos interesses daquele que ama, né? É um privilégio do objeto amado. É tu pensar na outra pessoa antes de pensar em ti. E isso não seria uma expressão afetiva. Isso é quase um compromisso moral. Puxa, isso é bonito pra caramba, né? Isso é bem interessante, que é tu pensar primeiro nas necessidades do outro do que nas tuas. Claro que a gente pode pensar essas três definições do amor como três etapas de uma relação afetiva, inclusive no seu desenvolvimento temporal. Começa como uma paixão, do grego pathos, um sofrimento, né? O sofrer por não estar na presença do outro. Ama quando o outro está ausente, é muito interessante, né? Porque amar o outro quando ele está presente é mais difícil. Passa por uma filia, né? Que é justamente esse processo de uma afetividade, não necessariamente erotizada, então é um gosto pela companhia do outro, né? Que pode ser uma amizade, mas também, né, as coisas não são excludentes. E desenvolve a longo prazo como uma ágape, como um compromisso moral de duas pessoas que decidiram construir uma vida juntos, com projetos em comum, e que ainda que não estejam mais tão apaixonadas como no início, se comprometem em agir como se estivessem. E aí o amor é uma escolha. O amor não é mais um impulso que vem de dentro de forma louca e inconsequente. Ele é uma escolha e ele é um exercício, como exercício moral, como exercício de virtude, ele é um exercício cotidiano. Ele se apresenta em cada pequena ação, em cada pequena escolha do cotidiano, através da qual o sujeito expressa que está colocando o outro antes de si mesmo. Porra, isso é bonito pra caramba, sem ser piegas, sem ser romântico, sem ser irrealizável, né? Sem ser falso, nesse sentido. Porque é uma coisa muito, muito fácil na nossa cultura, já que o amor parte de um pressuposto de idealização, é tu falseá-lo. É tu dizer que tá tudo maravilhoso, que tá tudo perfeito. Mais um problema da concepção platônica, né? O do ideal. Né? Se tu tem um ideal, tu tem aquilo que é perfeito, e o que é perfeito é o ideal, e o perfeito é algo que está fora do mundo. É óbvio que quando tu pega o ideal e compara com a pessoa de carne e osso com a qual tu convive, bom, vai ter um delay aí, já que nós estamos falando de rádio, né? Se tu fica com o ideal na cabeça, e vejo que a cultura faz isso, através dos filmes, das narrativas, né? Comédia romântica é a morte da convivência.
Porque ali tudo é perfeito, ali tudo é maravilhoso, chega a ser irritante. Aí tu compara isso com a tua vida cotidiana, né? Com pagar boleto, com a pessoa que acorda amassada, a pessoa que não tá sempre de bom humor, que é um ser humano normal, com defeitos e virtudes e tal. Bom, aí tu vai dizer, veja só, não estou feliz com essa pessoa, vou procurar a minha felicidade com outra pessoa. E aí sim serei completo e feliz. Vou encontrar a minha metade da laranja. O amor ideal também ele elimina qualquer possibilidade de individualidade também das pessoas, né? Exato, exatamente. Uma das coisas problemáticas nessa concepção do amor como incompleto, do desejo como falta, é justamente essa. Se o desejo é falta, o meu exercício de sair de mim e ir até o outro é um exercício de satisfação egoísta. Sim. Eu tô indo buscar no outro aquilo que me falta. Que o outro causa na gente. Que o outro causa, exato. E então, nem me interessa o outro. E você deposita todas as suas perspectivas ali nesse sujeito. Sim. E aí, quando você não corresponde, né, não é correspondido aquilo que é depositado ali nessa pessoa, as intrigas, né? Isso é um problema que a gente vê porque não existe uma concepção universal sobre o que é o amor, né? E essa ordem cronológica que tu apresentou para nós, ela já não existe. Hoje as pessoas, elas buscam um amor, procurando encontrar alguém, aceitando algumas situações que não deveriam aceitar até para a saúde mental delas, né? É justamente o que você está dizendo. Talvez, então, para corresponder a essa ideia de completude, tu aceite situações desagradáveis, tu aceite uma relação abusiva, tu aceite uma relação insatisfatória, ela não precisa ser abusiva, ela pode ser simplesmente insípida, né? Justamente para dar conta dessa necessidade social de estar acompanhado que a nossa cultura cria. Veja, quando eu digo que a ágape é um compromisso moral, eu não estou dizendo que ela é uma coisa que tu uma vez afirmou e vai ter que sustentar para o resto da vida a despeito da tua infelicidade. Não, e sim de que ela é uma escolha voluntária e consciente. Se nós, ao invés de considerarmos o desejo como uma falta, considerássemos o desejo como um excesso de energia, um excesso de potência, a gente seria obrigado a transformar essa relação afetiva numa coisa completamente diferente. Porque aí eu não vou mais encarar o meu afeto como uma intencionalidade egoísta de buscar no outro o que me falta, e quando esse outro me dá, veja, eu saio deixando ele mais pobre, né? E vou embora para minha individualidade. Não, eu encaro o outro como um espaço de realização do meu excesso. E aí o meu amor não é mais cobrança, o meu amor é presente. Eu vou na direção do outro quando algo me sobra, quando eu tenho energia excedente. Eu vou lá entregar alguma coisa que em mim está se acumulando. Então, se tu vai lá levar o que te sobra, primeira coisa, é um presente. Em segundo aspecto, não é uma obrigação. Então essa coisa vou ter que... Não é uma obrigação. Tu encara o tempo, veja que tempo é um troço super precioso. Tu encara o tempo que tu tá dando pro outro como uma dádiva. E tu não cobra nada em troca. Tu vai aceitar o tempo e a energia que o outro tem a oferecer. Sem cobrança. Por que sem cobrança? Porque não há um ideal. Não há um modelo a ser seguido. E isso é incrível e pós-moderno e interessantíssimo, porque se não há um modelo a ser seguido, tu pode estabelecer de forma livre um contrato, né? Olha, eu estou disposto a, nessa relação, dar tal e tal e tal coisa, mas alguns aspectos eu não vou poder cumprir. A outra pessoa vai julgar se ela está disposta a viver essa relação ou não, e aceitá-la ou não aceitá-la, né? Negociar os termos, né? Como não há modelo com o qual comparar, tu pode construir uma coisa do zero junto, livre. Só que claro que para isso acontecer é necessário ter maturidade, é necessário ser capaz de se livrar das imagens que já estão prontas na cultura para construir a tua própria forma de relação. E aí não tem como alguém dizer que a maneira como tu ama e como tu te relaciona ela é errada. Porque se tu e a outra pessoa concordam com isso, acabou, é um contrato, tá firmado assim. O Schopenhauer tinha uma imagem bem legal que era a do ouriço, né? A arte de conviver com o outro é o meio termo de distância que os ouriços encontraram. Ouriços, vocês sabem, eles procriam com muito cuidado, né? Então eles têm uma delicadeza no ato de amar que é inerente às pessoas que são cobertas de espinhos. E ele vai entender que nós somos cobertos de espinhos.
os ouriços no inverno se refugiam numa caverna. Porque daí o número e a proximidade gera calor suficiente para eles não morrerem de frio. Mas eles são ouriços, tem um problema aí, que se eles chegam muito perto, eles começam a se espetar uns nos outros. Então a arte de amar, aliás é um livro maravilhoso do Ovídio, não tem figurinha, eu procurei. A arte de amar é a arte de encontrar essa distância perfeita, na qual tu, ao mesmo tempo, está aquecendo e se aquecendo no outro, mas também não está espetando ele muito. Porque um pouco, obviamente, tu vai espetar, né? Um pouco, obviamente, não escapa de espetar. Isso vincular um pouco a ideia também de o amor como uma necessidade, como um complemento na vida da gente. Exatamente. Então, que é aquele problema do mito dos hermafroditas, né? Se tu considera a existência isolada como uma coisa miserável, a gente tem péssimas notícias para ti. A existência é uma coisa isolada, né? A gente está sempre sozinho e lida apenas com representações dos outros. Se tu acha que isso é um problema, realmente tu está condenado a encarar a vida como uma coisa terrível. Se, ao contrário, tu entender a existência como algo isolado, que pode ser feita de encontros, né? Veja que essa coisa do estar junto com alguém como completude, ela é falsa em diversos níveis. Primeiro, tu nunca conhece o outro. Aliás, tu nunca conhece nem a ti mesmo, quanto mais o outro. Tu conhece as ações que o outro faz na tua direção. E isso só se dá na presença do outro. Então, quando o outro está distante, do ponto de vista assim, bem ontológico, é como se ele não existisse. Ele existe apenas como uma representação para ti. E isso significa que nada vai ser capaz de atravessar o abismo que separa duas pessoas. Nem décadas de convivência, nem a coisa mais íntima que elas podem fazer juntas, como o ato sexual, né? Não que a gente esteja se queixando, mas o ato sexual é a tentativa justamente de romper essa barreira que te separa de todas as outras pessoas, né? Através do estabelecimento dessa ponte de intimidade em relação a essa pessoa em especial, ou pessoas, né? Vai que tu esteja fazendo uma surubinha. E isso é só uma tentativa, não passa de uma tentativa. Ela é um exercício de entrega em direção ao outro, que lida, inclusive, como eu disse. Então, se o desejo é excesso, naquele momento, olha que louco, tu não está lidando apenas com uma representação do outro, tu está lidando, em primeiro lugar, com uma representação de ti mesmo, de quão amável tu pode ser, né? E é esse quão amável que tu pode ser que tu julga enxergar no olhar do outro, enquanto um olhar de desejo. Então, assim, se tu não é capaz de existir na plenitude em ti mesmo, de alguma forma a gente poderia dizer que, de acordo com essa concepção, tu é incapaz de amar. Né? Quem não é pleno em si mesmo, isoladamente, e consegue, apesar desse isolamento e desse abismo de si, gerar uma energia suficiente para sobrar como energia e se transformar em afeto que vai na direção do outro, esse sujeito é um miserável. E os miseráveis não amam. Os miseráveis parasitam os outros, né? Porque amar é um exercício de excesso de potência. Amar é entregar para o outro aquilo que tu tem de melhor. O Spinoza, ele trabalha um pouco nesse sentido da frustração, né? Porque sempre o amor, ele vai precisar de uma causa. O Nietzsche pega muitos conceitos do Spinoza, embora não diga muito claramente isso, né? A coisa da teoria dos afetos, da maneira como os encontros vão te potencializando ou vão te frustrando, né? Vão te diminuindo. Amar é ação. Amar é ato. Amar não é manifestação, amar não é elaboração conceitual, amar não é afirmação. Amar é um exercício material. E se é um exercício material, nós amamos com o corpo. Por isso o problema do amor platônico, né? Ama a distância e tal. Você ama a distância, não ama, né? Porque amar é uma ação que tu faz em direção ao outro sujeito. É material, é corporal, é visceral, é concreto. Ações e não palavras, né? Não adianta dizer para a pessoa que tu ama ela
e tratar ela mal. Não adianta dizer que, como o Sócrates vai dizer para o Alcebiades no meio do banquete, né? O Alcebiades chega mamado, já loucão, e quer pegar o Sócrates. Aliás, isso é coisas que as pessoas não contam sobre os textos do Platão. Ele quer ficar com o Sócrates. E o Sócrates dá a frase fatídica, que é a morte de todo o amor. Veja, Alcebiades entendia o seu amor e sua admiração como algo corporal em direção ao Sócrates. E o Sócrates corta, né, friend zone, né, diz assim, não, a gente é só amigo. Ou, em outras palavras, eu quero educar a tua alma e não o teu corpo. E aí tem a cisão radical entre corpo e alma, né? Primeiro que a ideia de alma já é um absurdo. Mas, enfim, a ideia de que as almas amam e que não se representam fisicamente, ela é problemática porque não existe um amor sacro e um amor profano, como naquela pintura do Tiziano. Existe um amor que se expressa em ações, e as ações são realizadas com o corpo. Veja que não quer dizer simplesmente ou grosseiramente que o amor é só uma coisa carnal e visceral. Não. O amor, mesmo que não falado, que não elaborado em palavras, ele se expressa nas ações que as pessoas fazem em direção às outras. Por isso, ágape, o amor ágape, compromisso moral. Aquele momento em que uma pessoa separa um alimento para esperar a outra chegar, isso é amor. O momento em que uma pessoa levanta mais cedo para preparar, o café da manhã da outra, isso é amor, né? Porque é o momento em que tu está deixando de pensar em ti e está usando um excesso de energia que tu tem para o benefício do outro. Aliás, se a gente quiser, né? Amar é fazer o outro gozar primeiro do que tu. Se preocupar mais com o prazer do outro do que com o teu prazer. Amar não como um exercício egoísta de satisfação. Amar como um exercício altruísta de não buscar veja, não é altruísta naquele sentido poliana, né? É altruísta no sentido de tu não tá indo lá te satisfazer. Tu tá indo lá ter a certeza de que tu é desejável e desejado. Isso se faz no olhar do outro. O Nietzsche já falava essa ideia, né? A gente não pode prometer o amor, a gente pode prometer ações. Exato. Específico, porque a ideia de que quando você diz que ama, você não pode garantir que esse amor ele vai durar para sempre. E aí a gente podia pensar os tipos de amores. E o Nietzsche, em termos de amor erótico, sabia do que estava falando, porque o cara morreu de sífilis, né? Então, assim, é o filósofo do não ascetismo, o filósofo da entrega louca ao amor, mesmo que ele o mate, né? Mesmo que ele te consuma. E, efetivamente, é um pouco essa a ideia. Aí eu não sei se a gente pode dizer que existem várias formas de amor, conforme alguns parâmetros, né? Tem o amor maternal, tem o amor filial, tem o amor... Ou se tem um amor grandioso, enorme, que se diz de várias formas, que se expressa de várias formas, conforme inclusive a ocasião. E ele pode se expressar... Porque, veja, se ele é o excesso de energia de um sujeito que se debruça sobre os outros com os quais ele convive, ele é uma energia só que se manifesta diferentemente em determinados momentos, sem que esteja preocupado em corresponder a determinado padrão. Ele vai ser um dia... Um abraço, né, inesperado, ele vai no outro dia ser um sorriso, ele vai... amor com essa energia de construção mesmo, né? Que se opõe à nossa vontade de destruir, né? Ao prazer que a gente sente em consumir coisas, né? Como que você veria essa questão das relações atualmente, assim? Tem sim. o Bauman que ele vai trabalhar a ideia das relações líquidas, né? Dessas questões de que o amor é uma fluidez, né? As relações, elas são fluídas. O Bauman é um fofinho, né? Assim, a gente sente no texto dele uma certa nostalgia, né? Um certo romantismo, no sentido de considerar que talvez quando as relações eram mais sólidas, ou quando o mundo era mais estável, as pessoas conseguiam se organizar melhor. Bom, eu vejo que tem vantagens e desvantagens aí nesse processo. Claro que relações sólidas nos dão mais segurança psicológica, inclusive, né? E nos deixam mais tranquilos para poder elaborar projetos de vida. Porque, no fundo, esse amor, relação de longo prazo, ágape, que eu estava dizendo no início, ele é isso, né? Ele é um projeto de vida. Ele é tu... Qual é a necessidade de convivência que eu tenho com o outro, se não
como essa estabilidade que ele me dá para poder planejar uma existência a longo prazo em comum e poder escapar desse desespero de que o cotidiano talvez não faça um sentido tão grande, né? Essa é a função do outro, né, na relação. Que mais? Agora, por outro lado, essa estabilidade toda, ela pode virar uma certa forma de aprisionamento. Assim, pessoas que vivem felizes, mas estão juntas porque onde é que já se viu se separarem com essa idade? Ou que aceitam relações insatisfatórias porque prometeram no altar que iam ficar juntas apesar de tudo. Então, essa ideia do amor como sacrifício, que é uma ideia muito negativa, né, do amor. Quase nenhum sacrifício vale a pena. Como é ambígua essa relação, né, tem vantagens e desvantagens, a gente tem que ver, do ponto de vista da fluidez das relações contemporâneas, a gente tem que ver o que a gente está disposto e o que a gente está querendo, tá? Porque, por exemplo, não tem problema nenhum na pessoa aceitar que determinada altura da sua vida ela quer relações mais fluidas, mais superficiais, ela quer ficar num aspecto amor eros, amor desejo, né? De ir lá e ter uma relação física e depois não ter aquele compromisso psicológico ou moral. Não tem problema nenhum. Contanto que ela tenha clareza disso para as pessoas com as quais ela vai se relacionar e para ela mesma. Porque não dá para ficar, né, ali no Tinder, né, um iFood de gente, e ficar depois lamentando que as pessoas... hoje em dia as pessoas são muito superficiais. Sim, inclusive tu. É o que eu disse, tu tem que escolher o que tu vai querer. Agora, não, eu quero uma relação de longo prazo que eu possa confiar numa pessoa. Bom, então, invista nisso e torne-se uma pessoa... mas é que tá, né? Torne-se uma pessoa interessante e profunda o suficiente para que o outro encontre em ti uma novidade, um estímulo todos os dias. Porque se tu for superficial, isso não vai acontecer. Eu acho que a gente teria que marcar um outro horário para a gente fazer um novo episódio. Uma parte 2, voltada só à internet. Que a gente não consegue reunir todas essas informações, né? Qual que seria a perspectiva da filosofia e essa relação do ouse saber com essa temática do amor? O que seria um ouse saber do amor? É usar a filosofia e os argumentos filosóficos para ser capaz de desconstruir um conjunto amplo e nocivo de ilusões que a gente estabelece sobre o outro, sobre si mesmo e sobre as modalidades de encontro com esse outro. Para, uma vez tendo essas ilusões desconstruídas, ser capaz de viver o amor como uma experiência mais verdadeira, embora talvez mais desencantada, mas ainda assim mais verdadeira e mais imune a mal-entendidos, a desavenças, a cobranças desnecessárias ou a ilusões reducionistas, né? Me parece que é nesse sentido aí. E pensando em uma pergunta final... O que você está fazendo da sua vida, meu amigo? Você gosta da sua vida? Você odeia a sua vida? É um pensamento lá do Nietzsche, né? Se você gosta da sua vida, parabéns. Agora, se você odeia a sua vida, comece a refletir o que é necessário se transformar para que ela possa vir a ser uma coisa desejável. Porque esse é o grande sentido. É poder olhar o mundo e dizer, sim, eu gosto de estar nele.